Você sabia que é possível comprar um terreno sem tirar um centavo do seu bolso? Sim, é possível, e isso acontece, na verdade, o tempo inteiro dentro do mercado de incorporação. E sabe o que é melhor? Você garante o lote para fazer o seu empreendimento sem descapitalizar em nada no começo da sua obra. Meu nome é Guilherme Sá, sou engenheiro civil, incorporador imobiliário e já estou nesse mercado há quase 10 anos. E faz o seguinte, já pega seu café, se ajeita na cadeira para assistir esse vídeo, porque aqui eu vou te mostrar na prática o que é uma permuta por unidade futura. E vamos ser sinceros, comprar o lote é a parte mais difícil do negócio, eu entendo. Até porque se você está começando agora, não tem tanto dinheiro, descapitaliza, você às vezes deixa de ganhar um negócio por causa do lote. E como é que funciona na prática? Você precisa comprar o lote precisa estar no seu nome para você começar o empreendimento, o nome da sua SPE. Então o que acontece muito, eu vejo muita gente aqui, inclusive a gente estava respondendo um aluno agora há pouco sobre isso. Por quê? Ele olhou um lote, o lote era muito legal, ele tinha pensado já uma viabilidade, porém ele não conseguia comprar o lote. Então ele estava estudando com o vendedor, uma possibilidade de dar um prazo para ele, enfim. O vendedor não quis dar o prazo e mesmo assim ele foi, montou a viabilidade, tentava captando o dinheiro dele com os investidores, mas nesse meio tempo o corretor ligou e falou que o terreno foi vendido. Por quê? Chegou uma outra proposta pro vendedor e lógico que ele foi e vendeu. Ele tá interessado em vender. Então assim, é difícil por essa parte, é difícil também porque você tem que descapitalizar. Então imagina uma obra, se você tem 500 mil guardado, o terreno vai custar 400. Então só esse já foi seu caixa inteiro da obra. E o porquê que a permuta por unidade futura cai como uma luva nesse momento aqui? Primeiro, o que é uma permuta por unidade futura? É uma estratégia que a gente usa no mercado hoje para não ter que descapitalizar na compra do lote. Então, por que é unidade futura? Porque o pagamento do lote para o dono vai ser feito ao invés de dinheiro, vai ser feito com uma unidade futura do seu empreendimento que vai ficar pronta. Então, ao invés de você pagar para ele, tirar do seu caixa da empresa 400 mil reais da sua obra, você vai falar que vai chegar para ele, vai negociar, ô fulano, é o seguinte, seu lote aí vale 400 mil. Então vamos fazer o seguinte, eu vou construir um empreendimento aqui, vão ser 10 apartamentos, e no final da obra você fica com um apartamento. Ou seja, usa o próprio produto final que você vai construir como moeda de troca. E vamos lá, como que funciona na prática essa negociação? Vamos fazer um passo a passo aqui para ficar bem claro. Primeiro, você identifica o terreno. Olhou o terreno, dentro do que a gente já conversou aqui, o terreno é bom, ok. Ou seja, identificado o terreno em potencial. Segundo, fazer um negócio com o proprietário. Você vai chegar para ele e falar, irmão, ó, seguinte, em vez de você receber esse valor à vista aqui agora, eu vou fazer um prédio, vai ser legal, os apartamentos aqui vão ficar bem legais e tal, então você vai receber uma ou 2 unidades, depende da negociação, no final, beleza? Parte importante agora, formalizar isso em contrato, para depois não ter dor de cabeça. Então, você vai chegar para ele e falar assim, ó, vamos fazer um contrato aqui, tá? Você vai pegar um contrato padrão, vai assinar, ele vai assinar, constando lá, permuta do terreno em troca de apartamento X, do Y, Z, do bloco tal, tal, para depois no final ele já saber até qual que é a unidade dele. E aí no final, depois que estiver pronto, você transfere pro dono do lote as unidades dele e fechou. E aqui vai uma dica, tá? E você não precisa nem pagar o ITBI e o registro, que são umas taxazinhas que a gente paga para transferir o lote para sua SPE para você começar, porque você pode colocar o dono do terreno, presta atenção, anota, você pode colocar o dono do terreno como um sócio dentro da sua obra, dentro da sua SPE, e ele vai ser o sócio e ele vai entrar como sócio participativo com cota, com o lote. Então você vai construir esse empreendimento com esse terreno e aí no final ele vai receber os apartamentos dele como dividendos da SPE, tá tudo certo. Então, cara, percebeu como que isso é poderoso? Você trabalhar, você garante o lote para fazer o seu empreendimento, para você não passar pelo que o aluno passou, de montar toda uma viabilidade, porque isso tem um custo de projeto, de captação, e além disso você fica com o seu caixa reservado para gastar mesmo com a obra. Agora, a pergunta que todo mundo me faz, e eu aposto que você tá aí perguntando também. Por que o dono do lote aceitaria essa opção? Porque até então, se ele vendesse ele no ato, né, da venda do mesmo do lote para você, ele já teria recebido esse valor na mão. Aí que tá. O lote, esse processo ele é bom para você, mas ele é muito bom pro dono também. Por quê? Vamos por exemplo, aqui com calma para vocês entenderem. Vamos supor que esse lote valha 500 mil reais, tá? O preço de um lote padrão aí hoje. E aí, ele tá vendendo por esse preço, então ele receberia de você 500 mil reais por esse lote. Só que, tá?
presta atenção. Se você negociar com ele uma permuta, no final do empreendimento, ele vai receber um apartamento pelo lote. E aí que tá, o apartamento depois de pronto, ele vai valer 600, 700, até mais, dependendo da negociação. Então, ou seja, ele vai meio que entrar no risco do negócio ali com você. Porém, por ter te dado essa oportunidade de fazer a permuta, de não descapitalizar, ele ganha um pouco a mais também, que é o valor do apartamento. E aqui, interessante, tá? Isso aqui ninguém te conta, mas eu vou te contar aqui. Ou seja, ele tá ganhando muito mais do que ele ganharia vendendo para você só o terreno. E aqui tem uma outra dica. E por que para você também, construtor, é bom isso aqui? Vamos lá de novo. Esse mesmo exemplo. O lote dele vale 500 e o apartamento que você vai disponibilizar para ele vai valer 700. Então ele vai ganhar, o dono do lote vai ganhar 200 mil a mais nesse prazo de construção. E para você, o lote custaria 500 se fosse à vista. Só que você tá dando um apartamento para ele que vale 700 mil. Só que o seu custo para executar esse apartamento não é 700 mil. Então vamos supor aqui que o custo para você fazer um apartamento hoje que vale 700 mil, trabalhando com 40%, 35% de margem, vai ser algo em torno aqui de 400, 420 mil. Então percebeu como é que essa estratégia é importante? No final das contas, o cara que estava vendendo lote por 500 e você que ia tirar 500 mil do seu caixa, no frigir dos ovos aqui, o cara tá ganhando 700 mil e você tá comprando esse mesmo lote por 420 mil e sem precisar descapitalizar dele no começo da sua obra. Se isso aqui não é perfeito, não sei mais o que é. Então, assim, por isso que hoje, construtoras grandes, a gente não trabalha mais comprando terreno. A não ser que seja uma oportunidade, o cara tá queimando o terreno, tá vendendo muito barato e precisa da grana. Se não, permuta por unidade futura. É a melhor jogada para todo mundo. Agora vamos lá, calma, cuidado também. Quais que são os riscos disso daqui e que você deve tomar cuidado na hora de fazer? Primeiro de tudo, eu sempre falo aqui, cara, você não precisa ter expertise ou conhecimento de nada desse processo. Você precisa tomar a iniciativa de fazer. Então, se você não sabe, contrata gente que vai te ajudar. E nesse momento aqui, um advogado imobiliário é o seu melhor amigo. Por quê? Ele vai redigir os seus contratos, ele vai editar as cláusulas que vão estar nesse contrato, vai editar tudo certinho. Então, cara, os cuidados, o que você tem que ter aqui, os riscos que você pode ter, são riscos mesmo atrelados a contrato, sabe? Um contrato mal feito, um contrato onde não vai estar escrito certinho qual que é a unidade que esse proprietário vai receber no final, porque é uma coisa que já até aconteceu comigo, inclusive. Na emoção ali, a gente comprou o lote, o cara aceitou um apartamento, a gente vendeu pra ele a ideia, ele, não, beleza, eu fico com um apartamento tipo tal, vai ser legal demais, vambora. E aí no final, depois que ficou pronto, que ele viu a cobertura desse empreendimento, ele quis a cobertura. E aí, eu não tinha um contrato com ele, eu não tinha nada escrito que o apartamento dele era o tipo XYZ. Então ficou aquela discussão de boca a boca. E se você pega um cara que quer agir com má fé, o cara que quer ganhar em cima, isso vai te dar uma dor de cabeça danada de justiça, e até você resolver. Então assim, cara, o que tá combinado não sai caro. Combinou? Põe no contrato e assina, tá? E isso vai te evitar problemas e vai te dar segurança pros dois lados, porque também, imagina o cara, ele tá te vendendo isso aí com essa promessa e no final, se você não assinou um contrato, você não entrega pra ele o apartamento dele. Como é que ele vai pegar isso? Então isso vale para você também, que tá vendendo lote aí, que tem essa intenção, assina um contrato, pega aí os documentos da construtora, você pega os documentos do proprietário, faz uma due diligence de ambas as partes, analisou tudo certinho, tá ok, combinou, pum, contrato, o que tá combinado tá escrito lá, assinou, acabou. Então, meu amigo, é isso. Viu como é importante entender, saber as opções que o mercado te dá? Me conta aqui agora nos comentários. Você conhecia essa técnica? Já trabalhou com permutas, comprando lote? Então é isso, meu querido. Gostou do conteúdo? Te ajudou? Então faz o seguinte, me ajuda também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para chegar para você as notificações sempre que a gente postar um vídeo novo, deixa sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!